Pensando sobre Provérbios. 9 de dezembro, dia de ler Provérbios 9. Provérbios 9 é um capítulo que nos fala sobre a importância de buscarmos a sabedoria. Ele é um capítulo que se divide em 3 partes. Na primeira parte, ele nos fala que a sabedoria preparou a sua mesa e preparou o seu alimento e o seu vinho, e está convidando todas as pessoas a se sentarem nessa mesa para comerem da comida e beberem da bebida que a sabedoria tem para nos dar. A segunda parte nos fala que existe diferença entre o sábio e o tolo. O sábio, ele escuta as palavras da sabedoria, aprende e vive bem. O tolo fica com raiva das pessoas que o corrigem, porque ele gosta de fazer coisas erradas e ele sente prazer em viver uma vida torta de maneira tola. E a última parte fala que a mulher adúltera, ela, da mesma forma como a sabedoria está em todos os lugares, chamando as pessoas para se assentarem na sua mesa, a mulher adúltera também existe uma mulher adúltera em todos os lugares, chamando as pessoas em todos os lugares, nos mesmos lugares em que a sabedoria está, a mulher tola está, chamando do alto das montanhas, nas encruzilhadas, ao lado do caminho, em todos os lugares ela também está chamando. E a sabedoria está dizendo: vinde para cá, vocês que são simples, para que vocês tenham prudência, para que vocês tenham sabedoria. E a mulher adúltera está chamando e dizendo: venham para cá simples e vivam a vida que eu estou oferecendo para vocês. Essa mulher adúltera que Provérbios 9 nos fala simboliza a tolice. Ela não é apenas a mulher adúltera. Mulher adúltera é aquela que pratica o adultério, aquela que é infiel. Então, vamos dizer assim que a mulher adúltera são aqueles que ignoram o temor ao Senhor, aqueles que trazem todo tipo de ensinamento que é adúltero contra Deus. Se você abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, você vai ver que Tiago fala assim: de onde vêm as vossas cobiças e as vossas invejas, as vossas guerras? Não vem por causa disso, da cobiça que luta dentro do coração de vocês? E aí Tiago fala no capítulo 4, no versículo 4 assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a vossa amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, quando nós lemos o texto de Tiago, onde ele define o que significa adúltero e adúltera, como ele identifica os adúlteros e as adúlteras como aquelas pessoas que amam o mundo e que estão preocupadas com as coisas terrenas, ao invés de estarem focadas e preocupadas com o reino de Deus, nós entendemos aqui em Provérbios 9 que essa mulher adúltera que vai aparecer no final do capítulo é todas as pessoas que falam: venham para cá, vamos nos preocupar com a nossa vida terrena. Então, a mulher adúltera aqui, ela é uma comparação, ela é uma simbologia. Assim como nós podemos ler Provérbios 9 da seguinte forma: vamos dizer que existem duas mulheres. O nome de uma mulher é sabedoria, e ela preparou uma mesa para receber todos os que querem receber a sabedoria. E de outro lado existe uma outra mulher que se chama a adúltera. A adúltera está dizendo: venham e comam da minha mesa, porque vocês vão ter vida, mas o caminho da sabedoria vai trazer para a vida. E o caminho daquela que é adúltera, daquela pessoa que faz as pessoas se afastarem de Deus, vai levar para a morte. E o meio do capítulo fala da diferença entre o sábio e o tolo. O sábio vai aprender mais em sabedoria e o tolo vai odiar aquele que o corrige. De forma que Provérbios 9 vai nos trazer uma recomendação: corrija o sábio e ele te amará. Não perca o seu tempo em querer corrigir o tolo. Se você tenta falar a alguém e você percebe que a pessoa cria ódio pelo fato de você
tentar ajudá-la, então deixe que essa pessoa siga no caminho dela, porque a decisão a respeito de ser sábio ou ser tolo é individual. A nossa missão é estender a mesa e convidar, mas existem pessoas que não virão. Então, nós precisamos ter esse conhecimento aqui, e o texto fala que você seja, que eu seja, nós sejamos as pessoas que querem sentar na mesa da sabedoria. Feitas essas, então vamos à leitura aqui de Provérbios 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Aqui nesse versículo, quando fala que a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, existem estudos que falam que a sabedoria ela tem vários níveis. Quando você lê Provérbios 8, que nós lemos ontem, nós vimos que junto com a sabedoria estão a verdade, a justiça, a retidão, a correção, a prudência, o entendimento, o conhecimento, a inteligência. E ontem, quando nós lemos Provérbios 8, nós fomos explicando que existe uma diferença em cada um desses níveis de sabedoria, sobre verdade, prudência, correção. A sabedoria também ela vem junto com conselhos. Então nós vimos ontem que conselhos é quando você conversa com pessoas que são mais experientes em relação a alguma coisa. São pessoas que já fizeram aquilo que você está querendo fazer e que já têm as respostas e já sabem o caminho mais curto para chegar com sucesso naquele resultado. Quem é sábio, quando quer fazer alguma coisa, pede conselhos. E pede conselhos para as pessoas certas. Você nunca vai pedir conselhos sobre casamentos para alguém que se divorciou 3 vezes. Você vai pedir conselhos para pessoas que são casadas há 30 anos, porque eles vão saber o que fizeram durante 30 anos para manter o casamento. Tem pessoas que estão aceitando conselhos sobre casamento aí na internet de pessoas que já se separaram várias vezes. Se a pessoa se separou várias vezes, ela já mostra que ela não teve conhecimento para lidar e resolver a situação do seu casamento. Então, se você quer montar um negócio, montar uma empresa, você vai conversar com pessoas que têm bons resultados. Você não vai conversar com a pessoa que já quebrou muitas e muitas vezes, a não ser que essa pessoa tenha quebrado muitas e muitas vezes e agora tenha alcançado o resultado. Aí você pode aprender aquilo que ela tem de experiências que pode dizer a você. Então o conselho é uma das formas de sabedoria. Então quando o versículo 1 fala aqui, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, nós podemos dizer que as 7 colunas da sabedoria são, primeiro, a instrução. Você começa a ter sabedoria quando você se instrui, quando você busca ter conhecimento a respeito de vários assuntos. Tem pessoas que vivem a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa, lendo sempre as mesmas coisas, pensando exclusivamente nas mesmas coisas e vivem sem nunca se desenvolver. Você precisa querer ter instrução, saber um pouco a respeito da palavra de Deus acima de tudo em primeiro lugar, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então você precisa ler a Bíblia, participar de uma célula, participar das reuniões de estudos bíblicos, para que você conheça mais a respeito de Deus. Você conhece Deus lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que revela a vontade dele para a nossa vida. Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você só tem fé se você ouve a palavra de Deus. Por isso você precisa buscar instrução sobre as coisas e negócios do reino de Deus. Até porque, se você está conectado com Deus, você está pensando na sua vida eterna. Na sua vida após a morte, você está investindo no reino eterno. Então você precisa conhecer sobre Deus e você precisa tomar tempo para falar com Ele em oração para receber respostas dele para a sua vida, porque Ele fala com cada um de nós dos planos que Ele tem para cada um de nós. Segundo a instrução, você deve querer saber a respeito da
como organizar a sua família. Então, se você nasce em uma família desestruturada, você deve pensar: como eu posso resolver isso? Ao invés de pensar: eu estou numa família desestruturada, então não há esperança para mim. Ouvi outro dia uma matéria sobre Cristiano Ronaldo, um grande jogador de futebol, onde ele fala que o pai dele vivia alcoolizado e havia problemas na família dele com a sua mãe. E ele assumiu que a minha família nunca será assim e eu nunca vou beber. Então ele estava dizendo: eu sempre bebo água e eu sempre pratico esportes e eu sempre me preocupo em ser disciplinado e sempre me preocupo em cuidar da minha família. Então, o mau modelo pode ser uma chance para você dizer: a minha vida não vai ser assim. Uma segunda coisa, uma outra coisa para se pensar na instrução. Você deve pensar em conhecer um pouco a respeito de mecânica. Pode ser que um dia você esteja dirigindo o seu carro e fure o pneu ou aconteça alguma coisa que você poderia resolver de noite, mas a decisão de dizer isso não é comigo, eu chamo um mecânico, pode fazer com que você sofra alguma coisa que você não precisaria sofrer. Então, conhecer sobre vários assuntos, um pouco de tecnologia, de informática, um pouco a respeito de política e um pouco a respeito de todos os assuntos. Seja uma pessoa que tem curiosidade, que tem o desejo de se instruir, de saber um pouco a respeito de cada assunto, porque isso vai ampliar a sua visão. Tem pessoas que não gostam de se envolver com atividades de marcenaria e como atividades de construção. Procure saber como você bate uma massa, como você levanta uma parede, como você pode realizar a troca de uma janela. Tem pessoas que realmente não sabem nada disso. Elas dizem: eu contrato um marceneiro, eu contrato um pedreiro, eu contrato uma pessoa. Mas é saber os fundamentos dessas coisas, ter uma visão aberta de querer saber a respeito dos assuntos, vai fazer com que você tenha sabedoria. Você pode livrar pessoas de acidentes e de coisas ruins pelo conhecimento que você tem. Isso é instrução. O segundo nível de sabedoria é o conselho. Quando você conversa com pessoas mais experientes, você consegue apressar a sua vida. Converse com um empresário de sucesso e ele vai dizer coisas erradas que ele fez e você vai poupar o seu tempo. Converse com pessoas bem-sucedidas no casamento e coisas que deram errado e que como eles resolveram e você vai saber como resolver na sua própria vida. O terceiro nível de sabedoria é o conhecimento. Você se instrui, você busca conselhos e você forma um repertório. Repertório é aquilo que você conhece. Uma forma, você conhece, começa a ter vários conhecimentos. O quarto nível de sabedoria é a inteligência. Depois que você se instrui, que você escuta conselhos, que você forma o seu repertório, tem um conjunto de conhecimentos, você precisa estar lembrando disso, usando o seu raciocínio, o seu cérebro, para pensar a respeito disso, para processar essas informações, e isso exige o uso da sua inteligência. Aí depois você entra no quinto nível de sabedoria, que é o entendimento. Depois que você processa as informações com a sua inteligência, você passa a entender. Agora eu entendo por que que as coisas são assim. Você está no quinto nível de sabedoria. Depois que você tem o entendimento, você chega no sexto nível, que é o discernimento. O discernimento é quando alguém vem e fala com você a respeito de um assunto e você tem toda aquela visão. Tudo que você leu de instrução, tudo que você ouviu de conselho, tudo que você formou do conhecimento, tudo que você raciocinou, pensou, avaliou, analisou e tudo que você entende, você consegue dar uma resposta direta. Não, isso aqui é assim que acontece. Você tem discernimento das coisas. E o último nível da sabedoria é a prudência. A prudência
é a capacidade de você tomar a decisão exata e melhor para a sua vida quando você está diante de mais de uma opção. Então, eu sempre costumo usar o exemplo do sinal vermelho, do sinal amarelo. O sinal amarelo significa atenção. Você tem duas opções possíveis. Você pode tanto passar quanto você pode parar. Qual a melhor decisão? Você está diante de duas opções. E a prudência é o que vai dizer a você: eu estou muito perto do sinal e eu posso passar tranquilamente. Ou eu estou um pouco longe, é melhor eu parar o veículo para não causar um acidente. Então a prudência, quando você está diante de várias alternativas possíveis, você consegue realizar a avaliação das variáveis à sua volta e tomar a decisão melhor. Esses são os 7 níveis de sabedoria. Então, quando o versículo 1 fala assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou, já preparou as suas 7 colunas. A sabedoria tem tudo isso para dar a nós. Todas essas coisas que foram faladas estão relacionadas à sabedoria. Se você voltar para Provérbios capítulo 8 fala que a sabedoria vem junto com a verdade, com a retidão, com a justiça, com o conselho, com a prudência, com o entendimento, com a inteligência, com correção. Então, tudo isso está relacionado com sabedoria. Versículo 2: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. O versículo 2 nos traz essa imagem, que a sabedoria é como se fosse alguém que está recebendo você na mesa dela, está recebendo você na casa dela. E ela já sacrificou as suas vítimas, é como se ela já tivesse preparado. Seja lá um cordeiro, um pernil, seja um frango, seja uma carne que foi colocada ali. Ou seja, é algo que foi preparado para você se alimentar de. E misturou o seu vinho, significa que quando você se senta na mesa da sabedoria, vinho, muitas vezes na Bíblia, tem a simbologia de alegria. Então, se você se sentar nessa mesa, você vai beber o vinho que foi preparado, o que foi misturado. Misturou o seu vinho significa que a sabedoria preparou o coquetel para que você beba, para que você tenha alegria. E já preparou a sua mesa. Versículo 3: já deu ordens às suas criadas e já anda convidando desde as alturas da cidade. Esse já deu ordens às suas criadas, nós podemos dizer que essas criadas aqui são os servos de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nós vemos que Jesus conta uma parábola, a parábola das bodas, em que ele fala assim, que um rei chamou várias pessoas, vários convidados para o casamento do seu filho. E quando eles receberam os convites, uns disseram: nós temos muito trabalho. Outros disseram: nós não podemos ir. Outros disseram: temos que fazer uma viagem. Voltaram os mensageiros e disseram para aquele rei: não quiseram vir. E aquele rei ficou furioso, então disse assim: vão por todos os valados e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. E eles convidaram todas as pessoas e eles vieram, e quando já estava no meio da festa, uma daquelas pessoas estava com veste que não era nupcial, e aquele rei disse: amigo, como que você entrou aqui? E disse para os empregados: tirem ele daqui, porque ele não está com as suas vestes nupciais, ou seja, ele não se preparou para estar aqui nessa festa. Então, da mesma forma, os servos de Deus, as pessoas que estão anunciando a mensagem da sabedoria, estão dizendo por todos os cantos, convidando as pessoas. E o versículo 3 fala assim: está convidando desde as alturas da cidade, ou seja, estão convidando em todos os lugares. Dizendo o versículo 4: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, versículo 5: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Então, a sabedoria, aqui do versículo 1 até o versículo 5, fala que a sabedoria está convidando todas as pessoas. Agora vem a segunda parte de Provérbios 9, que vai do versículo 6 até o versículo até o versículo 12. Nesses versículos, ele fala sobre aquela parte que eu comentei no começo do vídeo, sobre os insensatos e os sábios. O versículo 6 diz assim: deixai os insensatos e vivei, e andai,
pelo caminho do entendimento. A sabedoria está dizendo isso. Agora está convidando os insensatos, está convidando os sábios, aliás, dizendo assim: abandonem as más companhias, abandonem os insensatos, aqueles que não querem a sabedoria, e vivam, e andem pelo caminho do entendimento. Versículo 7. O que repreende o escarnecedor é o zombador, aquele que brinca com as palavras de sabedoria. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. 8. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Então, ter Deus em altíssima consideração. Temor pode significar ter medo e pode significar ter reverência e autorrespeito. Quando a Bíblia fala de o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está querendo dizer aquele que respeita, aquele que honra a Deus, que olha para Deus como aquele que criou o céu e a terra e vê Deus como aquele que é digno de todo louvor e teme e treme diante dele, tem o princípio, o começo da sabedoria. E a ciência do santo traz a prudência. Versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Essa ideia do versículo 11 está escrita em Provérbios no capítulo 3. Em Provérbios, no capítulo 3, está escrito que se você buscar a sabedoria, você terá vida longa. E aqui o versículo 11 está repetindo isso. Versículo 12. Se você for sábio, para você mesmo você vai ser sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Em outras palavras, se você é sábio, você vai colher os benefícios da sabedoria. E se você for um escarnecedor e um tolo, é só você que vai sofrer as consequências das tolices que você fizer. Então, essa é a segunda parte de Provérbios 9. Na verdade, vai do versículo 7 até o versículo 12, porque o versículo 6, ele está junto com a primeira parte, trazendo uma recomendação para os sábios deixarem os insensatos. O versículo 6, ali no topo da tela: deixe os insensatos e vivam, e andem pelo caminho do entendimento. É uma recomendação para aqueles que vão se sentar na mesa da sabedoria. Agora, do versículo 13 até o último versículo, que é o versículo 18 aqui, os últimos versículos mostram a mulher adúltera, que simboliza a tolice também. Versículo 13. A mulher louca é alvoroçadora, ou seja, ela faz agitação, bagunça, não tem organização, não tem direcionamento. Quem vive em alvoroço não sabe a direção que está indo. É nécia. Nécia significa que é tola e não sabe coisa alguma. Versículo 14. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. 15. Para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Veja que da mesma forma como a sabedoria está sentada aqui nas alturas da cidade, no versículo 3, a mulher tola também, no versículo 14, está sentada na porta da sua casa nas alturas da cidade. E assim como a sabedoria está chamando, a mulher tola está aqui no versículo 15. Ela está ali, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Então, se você está passando e seguindo o seu caminho direito, você sempre vai ter alguém no seu caminho que vai fazer esse papel da mulher louca para convidá-lo, para convidá-la, para caminhar pelo caminho do erro. Eles vão procurar você para dizer: venham para o nosso caminho. Versículo 16. O que essas pessoas dizem? A mulher louca diz. Ela diz o seguinte, versículo 16. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Ou seja, a mulher que é louca,
ela incentiva o adultério. Águas roubadas é aquilo que é dos outros. Água simboliza a vida. Então, o que é a vida das pessoas? O seu marido, a sua esposa são a sua vida. Então, o capítulo 5 de Provérbios usa essa simbologia. Bebe água da tua cisterna, está escrito lá. Ou seja, beba água do seu poço. E lá em Provérbios 5 fala a respeito do adultério, dizendo assim: não deixe escoar a água que está sobre você para os outros. Então aqui, essa simbologia de águas roubadas está falando a respeito da vida. Aquilo que você rouba do matrimônio dos outros é doce, e o pão comido às ocultas é suave. Remete também à ideia de corrupção, de traição, de enganar, trapacear, roubar nas negociações, nos contratos, nas relações de trabalho. Tudo isso que é vantajoso você pagar menos para aquele colaborador que trabalhou mais e você sabe que está devendo a hora para ele. É também o colaborador que fica usando o seu tempo de trabalho para fazer coisas ocultas contra o seu empregador, contra o seu patrão. É também aquela pessoa que trapaceia na negociação, na venda de um produto. Fala assim, eu posso colocar aqui menos conteúdo, menos do que eu estou vendendo e ganhando mais. Tudo isso a tolice fala, você está levando vantagem. E isso é doce, isso é bom. E aquilo que você faz escondido é bom. Só que o versículo 18 fala, mas eles não sabem que ali, nesse caminho de fazerem coisas erradas, estão os mortos. Que os seus convidados, ou seja, aqueles que aceitam esse convite para fazerem as coisas erradas, estão nas profundezas do inferno. Então, Provérbios 9 é o último capítulo da primeira parte de Provérbios que fala sobre a importância de você buscar sabedoria. Do capítulo 1 até o capítulo 9, todos os capítulos falam de maneira direta que você precisa ter sabedoria. A partir do capítulo 10, que nós vamos começar a ler amanhã, você vê que Provérbios toma um rumo diferente. Provérbios 10 até Provérbios até o final, os capítulos trazem vários conselhos, várias recomendações. Começa a falar a respeito de vários assuntos, sobre preguiça, sobre trabalho, sobre negócios, sobre casamento, sobre relacionamentos, sobre vários assuntos. Mas o capítulo 1 até o capítulo 9 também fala a respeito de vários assuntos também. Só que existe um foco muito forte em falar em todos eles, que você precisa se preocupar realmente em se sentar na mesa da sabedoria e em receber sabedoria, porque sabedoria é o que faz com que você tenha a capacidade de decidir bem a respeito de todas as questões da vida. Essa é a mensagem de Provérbios. A graça e a paz de Jesus Cristo. Amém.